Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Para mim, também é um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, para falar das maravilhas do Senhor, para falar da palavra de Deus. E cada vez que a gente mexe com a Bíblia, ela sempre acaba mexendo com a gente. A gente tem as dificuldades, tem as provas, e quando a gente faz um propósito de buscar a palavra, sempre quando a gente está passando pela dificuldade, a gente vai ler a Bíblia e a Bíblia já fala com a gente e já dá a resposta para a gente, né? E assim, sucessivamente, a gente vai tendo as dificuldades e a gente vai buscando na Bíblia e a gente vai achando a solução para as nossas dificuldades, para os nossos problemas. E como o jovem acabou de dizer, sempre na oração, sempre clamando a Deus, sempre procurando ser dependente de Deus. Às vezes a gente a pregação que o David pregou sobre jogar no Nilo, que a gente tem os 3 meses, depois a gente joga no Nilo. É sempre isso que a gente tem que sempre viver. A gente tem que sempre viver sempre oração, sempre clamando, sempre buscando a Deus, porque pelas nossas forças a gente não consegue nada. A gente consegue caminhar um pouquinho, mas a gente acaba não realizando nada, não acaba não acontecendo nada na nossa vida. Sempre temos que estar dependentes de Deus. Eu gostaria de ler a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5 e versículo 3. Porque da muita ocupação vem os sonhos. Como eu estava falando agora, quando a gente mexe com a Bíblia, sempre quando a gente vive uma vida, acorda tarde, não faz nada, ou quando a gente só estuda e não se preocupa com nada, a gente não tem os sonhos. Os nossos sonhos são limitados, os nossos sonhos são pequenos, mesquinhos, mas sempre quando a gente procura fazer algo, quando a gente começa a trabalhar, a gente sonha em comprar um celular, a gente sonha em comprar uma casa, a gente sonha em casar, a gente sonha em realizar várias coisas, né? Então, em meio às ocupações, nascem os sonhos. Novo convertido entra na igreja, ele aceita Jesus, ele fala: agora eu vou servir a esse Deus, vou entrar na orquestra, eu vou cantar no coral, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E assim, no decorrer do nosso caminho, sempre aparecem as coisas para querer atrapalhar a gente, para desviar dos nossos sonhos, para tentar desviar a gente do alvo que a gente trilha no nosso caminho. E eu agora estou me lembrando, eu já contei esse fato na orquestra. Assim, a gente vendo a Bíblia, a gente sempre está cheio da palavra de Deus, sempre aparecem aquelas oportunidades para a gente falar de Deus. E se a gente não tem a palavra de Deus no nosso coração, a gente fica escutando a pessoa falar e a gente não fala nada. A gente olha para a pessoa e fala, sente e chora, ou não sei o que se pode fazer. E Deus tem dado essas experiências. A partir do dia que eu falei para Deus que eu queria ser um canal de bênção na vida das pessoas que eu falasse, do que eu fizesse, eu queria que o Senhor usasse a minha boca para fazer, a minha mão para fazer. Eu queria fazer a vontade de Deus, porque a gente pega um tempo da nossa vida, a gente tenta fazer da nossa forma. Mas é melhor a gente sonhar os sonhos de Deus, é melhor a gente deixar os nossos sonhos na mão de Deus, porque Ele sabe o melhor para nós, Ele realiza os melhores sonhos das nossas vidas. E trabalhando na loja, e sempre tem dias que tem movimento, tem dia que não tem movimento. E esse dia a gente sempre está escutando hino, eu sempre estou cantando, sempre estou conversando com Deus ali, sentadinho no meu lugar. E entrou um jovem na loja e ele comprou um violão e eu tinha que fazer uma entrega. Eu falei, senti de Deus, falei, eu vou te dar uma carona. Espera aí que eu vou te dar uma carona. Eu levei ele me contou a história dele, ele contou os problemas que ele teve com a esposa dele, ele contou que teve os problemas, ele teve que separar e ele não estava sem esperança. Ele já tinha ido em várias igrejas, ele estava sem esperança, ele não sabia o que fazer da vida dele. Ele tinha os projetos dele, ele tinha os sonhos dele, e os sonhos dele estavam caídos. Ele estava triste, ele estava amargurado, e o Espírito Santo do Senhor me usou para falar com ele. E a pregação, todas as vezes que a gente sobe aqui, eu falei sobre o deserto, e comecei a falar para ele, olha, às vezes Deus coloca deserto na nossa vida, mas não para derrubar a gente, é para a gente aprender, para a gente ter experiência com Ele. Às vezes acontece na sua vida porque Deus tem algo maior na sua vida. Comecei a falar para ele que os sonhos de Deus são os melhores sonhos, que se a gente entregasse na mão de Deus, Ele faria tudo por nós. E assim, ele também me falou uma coisa que é verdade. Ele me falou que contou uma história que
tinha um rapaz que ele passava todo dia na praia e ele jogava uma estrela do mar na água, assim, no mar. E tinha um cidadão que ficava sempre observando ele. Ele jogava a estrela do mar e ia embora. Sucessivamente, vários dias ele fazia esse ato. E outro dia o rapaz se aproximou dele e disse: por que você está fazendo isso? Você joga uma estrela de mar aí, tem não sei quantas estrelas do mar aí. O que você vai fazer com uma estrela do mar? Ele pegou outra estrela do mar, levantou e falou assim: essa aqui está salva, eu estou fazendo a minha parte. Se você estiver na dispensação da graça, se você fizer o que Deus dá para você fazer, Ele cuida de você. No meio das ocupações nascem os sonhos, mas os sonhos de Deus são melhores sonhos que você pode ter. No meio das ocupações, comece a fazer as coisas para Deus e ver se Deus não vai te ajudar. Comece a fazer as coisas de Deus para ver se os seus sonhos não serão realizados. Comece a cantar no coral para você ver se Deus não vai ouvir o seu problema. Vai ver se Deus não vai resolver aquilo que você sempre pede para Ele. A história, todo mundo conhece a história de José. José é um jovem de 17 anos. Ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Ele foi imaturo, ele falou do sonho dele. Deus falou para ele, e se ele tivesse quietinho não teria acontecido o que aconteceu com ele. Os irmãos, ele ganhou uma túnica. Todos os irmãos tinham uma túnica, ele ganhou uma túnica, mas a túnica dele era diferente. Às vezes a sua túnica é diferente dos demais. Você tem algo mais, mas você tem que sempre estar quieto, ouvindo a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Tem hora que a gente tem que ficar quieto, a gente não tem que abrir a boca.